Vocês já foram surpreendidos por algum episódio de algum desenho animado que você assiste? De vez em quando, eu acabo me surpreendendo com alguns episódios por causa das reviravoltas que acontecem. Mas não é nem por conta de ter um plot twist no episódio ou não. Às vezes nem tem plot twist mesmo. É mais pelo rumo que o episódio vai tomando. E ele começa de uma maneira e você consegue ver que as coisas estão mudando aos poucos. E quando você menos espera, ele já está completamente diferente de como começou. Você viu todo o caminho dele e viu que ele tomou um rumo completamente diferente do que você estava imaginando que aconteceria. Muitas vezes eu estava assistindo episódios de Ben 10 que eu achei que seria só mais um episódio filler e que nada aconteceria. Mas quando acabava, já era algo totalmente diferente com objetivos muito diferentes. Isso acontece bastante e não é de hoje. Muitos desenhos animados fazem isso para fazer as pessoas assistirem a todos os episódios. Se eu não me engano, tem uma galera que chama isso de semi-filler e é bem chato. Mas eu não quero focar nessa parte desses episódios semi-filler. Vamos focar no caminho que eles seguiram e como foi feita essa mudança. Como um episódio que tinha tudo para ser só mais um episódio normal, conseguiu se tornar algo diferente de outros episódios e se destacou, sendo pro lado obscuro ou não, só se destacou e ficou bem marcante. Pra começar, eu acho que seria legal pegar um episódio de Hora de Aventura pra mostrar como as coisas foram tomando um caminho bem diferente. Hora de Aventura é um desenho bem famoso por ter várias coisas escondidas e várias mensagens subliminares. Então o episódio Evergreen apareceu de uma maneira bem surpreendente, porque o episódio anterior foi o episódio A Guerra do Pijama, e foi um episódio filler, bem filler. Então eu não esperava muita coisa do próximo. Mas quando o episódio começa, você consegue reparar algumas coisas bem estranhas, porque no universo de Hora de Aventura normal não tem dinossauros, e nesse episódio tem alguns. Logo de cara, dá até pra achar que é apenas mais um episódio especial, como por exemplo aquele das flores, onde mostra o ciclo da vida. Aquilo também é um episódio filler, porque não contribui com a história. Mas o episódio Evergreen se superou muito. E no decorrer de cada minuto que se passava, você conseguia notar que ali tinha muitas informações que contribuía fácil com a história. Por exemplo, nele nós conseguimos ver os elementais do passado e o que aconteceu com eles também, a forma como eles acabaram morrendo. Outra informação muito preciosa foi mostrar qual foi o processo para a criação da coroa do Rei Gelado e do porquê ele é louco daquele jeito. Quem estava assistindo esse episódio quando foi lançado pela primeira vez ficou bem surpreso por não ser apenas mais um episódio especial totalmente filler. Ele mostrou muita coisa e deu pra ver o rumo completamente diferente que o episódio teve no decorrer do tempo. Ele começou de uma maneira, foi se transformando em outra, na metade do episódio parecia algo até que normal, só que depois o negócio começou a pegar firme. Quando a gente descobre do porquê o Rei Gelado é louco, que é por culpa do Gunter, que era o dinossauro do Evergreen, aí as coisas começam a se encaixar de verdade e a cabeça chega a explodir pelas coisas novas que apareceram ali pra gente. Meu maior e mais profundo desejo. Eu acho que todos os episódios que eu coloquei aqui nessa lista, esse de Hora de Aventura é o que tomou um caminho diferente na parte da história e nos revelou várias coisas importantes. Agora os próximos tomaram um caminho diferente em relação ao clima do episódio, deixando ele bem no family friendly. Sabe aquele episódio que você acha que tá tudo tranquilo, mas do nada começa a acontecer algumas coisas diferentes que dá um certo medo? Esse é o tipo de caminho que os episódios seguiram a partir de agora. Então nessa parte, vamos começar pelo episódio Gatinho Celestial do Tom e Jerry. Há um bom tempo eu tô querendo conversar um pouco com vocês sobre esse episódio do Tom e Jerry, que parece ser muito tranquilo logo de cara, mas depois você consegue ver as coisas terríveis que aparecem nele. Esse episódio é tão pesado por um certo lado, que se fosse lançado nos dias atuais, eu tenho certeza que teria várias pessoas falando que o desenho iria traumatizar os jovens. Vocês sabem como que as coisas andam hoje em dia. Bom, então vamos deixar isso um pouco de lado e vamos focar no episódio um pouco. Nesse episódio, de cara, você pode até achar que ele é bem normal. Só mais um episódio onde o Tom fica correndo atrás do Jerry. Mas aí o negócio começa a ficar diferente depois que o Tom morre.
porque ele foi praticamente atropelado por um piano, que foi culpa dele mesmo, na real. Eu vi muitas pessoas falando que a culpa foi do Jerry, mas a culpa foi do Tom mesmo, com certeza absoluta. Depois que o Tom morreu, ele acabou indo lá pro céu, e lá tinha um porteiro que decidia quem podia passar ou não. Lá aparece gato de tudo quanto é jeito. Gato que morreu brigando com um cachorro, gato que morreu a tiros porque ficou uivando nos becos da cidade, e mais um monte de mortes lá bem diferentes. Mas a que mais pega você de jeito é quando aparecem 3 gatinhos presos dentro de uma sacola e ela tá cheia de água. Aquilo foi bem pesado, eu não esperava algo desse jeito. E como o próprio porteiro falou, existe gente que é capaz de tudo. Isso ali traumatizou, de verdade. Essa parte deixou bem bolado mesmo, porque eu não sei se vocês entenderam, né? Nossa, é muito fácil uma coisa dessa. Colocaram os gatinhos dentro da sacola e jogaram no rio, matou os gatinhos afogados. Se eu não me engano, eu já vi uma notícia assim na realidade mesmo. Pessoas já fizeram isso. Eu não sei como tem coragem. Vamos deixar isso de lado um pouco. Quando chegou a vez do Tom de falar com o porteiro pra entrar no céu, o porteiro não deixou ele entrar porque ele passou a vida inteira atrás do Jerry. Então, pra ele conseguir entrar no céu, ele teria que fazer o Jerry assinar um papel de perdão, senão ele iria pra um lugar muito indesejável que meu parceiro ele acabou indo pra lá e não deu muito certo não. Ainda bem que era tudo um sonho dele. Passe ele pra mim! Mande ele pra cá! Pode mandá-lo agora! O Dexter destruindo o seu próprio laboratório. Isso acontece no episódio Way of the DD. E só pra adiantar, esse episódio tem um dos finais mais tristes da série inteira. Parece que tudo vai ocorrer bem no episódio, apenas mais um onde a Didi fica enchendo o saco do Dexter. Mas aos poucos, tudo vai mudando pra pior, porque a Didi sempre fica destruindo o laboratório do Dexter. Mas nesse, ela tenta ajudar o Dexter a encontrar a sua paz interior. Mas o Dexter acaba se empolgando com esse novo estilo de vida e a Didi acaba ficando preocupada a partir do momento que o Dexter começa a destruir o seu próprio laboratório. E essa cena é bem pesada mesmo, dele destruindo o laboratório dele. É uma cena bem forte e escura mesmo. Ele parecia ser outro personagem, porque o Dexter não faria isso. O Dexter nunca faria isso, pode ter certeza absoluta. Esse foi um momento bem tenebroso do episódio e da série inteira. E o final dele ainda contribui muito com isso, porque depois de um tempo o Dexter cai na real e ele começa a arrumar toda a bagunça que ele fez. Foi bem triste essa parte, e a câmera vai saindo assim de perto e vai escurecendo pra dar um clima de suspense, terror e medo, tudo mais aí enfiado nesse meio do episódio aí que foi bem triste. Phineas e Ferb, o episódio finalmente. Eu sei que algumas pessoas que assistiram os episódios de Phineas e Ferb já torceram muito pra mãe deles conseguir ver as coisas que eles estavam fazendo. E o legal é que isso já aconteceu. No episódio finalmente, a Candace conseguiu mostrar o que eles estavam fazendo. Quando eu assisti pela primeira vez, eu achei que a mãe deles iria ficar encantada com aquelas coisas, porque é tudo muito diferente. Caraca, quem tem um filho gênio que consegue construir coisas absurdas em questão de minutos? Enfim, ao invés disso, dela ficar toda orgulhosa, ela ficou muito bolada da vida e mandou eles para um tipo de colégio interno, onde eles não podiam fazer nada, porque tinha um tipo de sargento lá que ficava jogando água neles toda vez que eles tentavam fazer alguma coisa diferente. O episódio começou bem tranquilo, mas mudou muito rápido para essa parte mais assustadora. Tudo ficou muito escuro e cinzento, um clima muito pesado. Para um episódio normal de Phineas e Ferb, isso foi bem embolado. Era uma melancolia muito grande, tinha até música triste para contribuir muito nessa mudança gigantesca aí, que ficou muito boa. O mundo cinzento encontrei aqui, nada de sol e não posso sair. Vocês já viram o episódio Irmã Distorcida das Meninas Superpoderosas? Esse episódio parece ser bem tranquilo e ele tem 3 reviravoltas. As meninas superpoderosas acabaram ficando muito cansadas de ficar salvando Townsville, então elas acabaram criando mais uma menina superpoderosa. Mas isso foi muito ao estilo delas, sabe? Jogando um monte de coisas e misturando tudo. Bom,
Até aí tava tudo tranquilo, mas o problema é quando essa nova irmã é criada. Ela é muito estranha e parece um monstro gigante, pra falar a verdade. Ela não conseguia fazer as coisas de uma maneira certa, mesmo tendo um coração enorme, um coração bom, tentando fazer as coisas certas, ela fazia tudo errado. Na minha opinião, essa parte que acabou mudando completamente o caminho do episódio foi a hora que a Bunny, enfim, acabou explodindo. Ela ficou muito instável e fez Kabum. Ela era uma irmã boa e ela queria fazer o bem, só que ela fazia errado, ao inverso, sem querer. No final ela conseguiu se redimir, ainda bem. E agora, pra finalizar, o episódio O Hambúrguer Perigoso do Bob Esponja. Esse, na minha opinião, foi o que mais mudou o rumo do episódio em questão de minutos que eu já vi na minha vida. Eu acredito que todo mundo conheça esse episódio porque ele é muito famoso. Esse episódio começa bem alegre, mas depois que o inspetor de saúde aparece, o negócio começa a ficar diferente, porque o Sr. Siriguejo e o Bob Esponja acharam que tinham matado o cara. Foi uma das piores cagadas que eu já vi nos desenhos animados, foi essa desses dois. O clima do episódio é muito de terror, depois de um tempo, porque eles tentam esconder o corpo do inspetor de saúde. Tem uma chuva ali no meio e depois da metade do episódio fica tudo muito escuro. Tem muita gente que teve muito medo desse episódio, eu tenho certeza, porque o clima dele foi muito de terror. Eu senti muito medo disso e isso é totalmente normal e olha que eu tô falando pra muitas pessoas. E aqui eu deixei os meus últimos 2 vídeos para vocês continuarem assistindo coisas sobre desenhos. Então, eu fui!